Olá, sejam bem-vindos ao canal De Boa na Lei, o podcast que descomplica o direito, traz aspectos do cotidiano de uma maneira mais fácil, acessível e clara para os inscritos, para o cidadão e quem esteja interessado em informação. Aqui, advogado Solon Uber, juntamente com o Dr. Márcio Rodrigo Pereira. Hoje iremos falar sobre uma dinâmica um tanto quanto polêmica, que é a questão de a vida tem preço? Tá? No cotidiano, na vida em comum, a gente diz muito que a vida não tem preço. Esse é o ditado comum. No entanto, quando ocorre um falecimento, especialmente quando com uma situação imprevisível, seja ela, por exemplo, um acidente, uma violência policial, uma violência entre civis, um erro médico, que acaba sendo uma morte imprevista, o direito vai valorar essa vida. O que é valorar? Vai determinar o quanto essa vida vale para aspecto de reparação. A família, especialmente a questão da companheira, cônjuge e dos filhos. Isso vai ser quantificado, vai ser calculado na justiça. Então, quando ocorrer essas situações de morte inesperada, tá? Seja ela por situações abruptas, situações não pensadas, situações que fogem à alçada, né, Márcio? O direito vai simplesmente calcular e trazer isso para aspectos práticos. Tá? A questão de reparações, ela tem dois grandes blocos, assim, dois grandes direitos que as pessoas têm, os familiares vai ser alcançado por familiares. A questão da reparação moral, tá? Que isso vai abalar, tu perder um familiar de uma forma inesperada, isso vai abalar teu psicológico. Então, nesse aspecto, o judiciário vai calcular e tentar quantificar a questão de reparação moral, que muitas vezes está para a companheira e para os filhos, tá? Que muitas vezes vai estar limitada de 100 a 150 mil, por mais que seja muito imparcial, muito sem sensibilidade, né, Márcio? É que a gente está falando aqui, vem comigo aqui, foca comigo, foca em mim aqui, que agora eu vou trazer aí essa explicação. Quando a gente fala do moral, ele pode sim, né, doutor, ir de 100 a 200, tudo vai depender aí do colega que vai trabalhar. Mas quando a gente fala vida tem preço, sim, óbvio que vida tem preço. Por mais que a gente diga, não, vida não tem preço, infelizmente a gente tem como valorar aí uma vida. E quando a gente fala em valorar uma vida, eu vou trazer um caso real, caso concreto, o qual, né, eu acabei atuando aí pela empresa. E aí, qual o ponto de partida? Idade. Neste caso aí, o rapaz, ele tinha 30 anos de idade. A perspectiva do brasileiro aí é 73 e uns quebradinhos, e a do gaúcho é 78, e o cálculo ele é feito pela vida aí, pelo nacional. Então, gente, vamos pegar exemplos simples de explicar. Se esse rapaz de 30 anos tivesse um salário, trabalhando, um salário aí de R$2.000, a gente vai trabalhar numa espécie que ele teria mais 43 anos de vida. Então, quando eu falo que ele tem 43 anos de vida, nós vamos multiplicar esses 43 por 14,3. Mas, Márcio, por que 14,3? Porque o ano tem 12 meses, mas ele teria direito a uma férias e a um 13º. Logo, vai dar aí 14,33 versus aí o período, né, versus o tempo dele de vida. Por isso que a gente costuma dizer, por mais que seja um salário de R$2.000, né, nós estamos aí falando de uma indenização patrimonial que ela ultrapassaria brincando aí R$1,5 milhão. E aí vamos sinalizar, neste caso, nesse exemplo específico, esse rapaz, ele tinha apenas um filho, né, e a esposa. No moral, pediram para o filho o equivalente a 200 mil de dano moral e para a esposa mais 200 mil. Então, onde foi o preço aí dessa vida? Essa vida ela chegou ao cálculo aí de R$2.100.000. Veja bem, uma vida que foi valorada em R$2.100.000. Então, quando a gente fala que não tem preço, é uma baita bobagem. Ai, vida não tem preço. Olha, a gente analisando, de fato, sim, não tem preço. Mas quando nós temos um acidente de trabalho,
certo? Um acidente, quando a gente fala de um acidente de trabalho, sim, vai gerar um custo gigantesco aí para essa empresa. Óbvio, se for uma empresa pequena, onde ela não tem essa sustentabilidade para ter essa garantia, as partes tentam aí chegar num acordo, que é um dos exemplos aí, o qual eu trabalhei, o qual eu tive a atuação no caso. Era uma empresa pequena, não era uma empresa gigante. E, graças a Deus, assim, para poder também ajudar a viúva e essa filha, a gente conseguiu chegar aí num acordo o qual ficou bom para ambas as partes, seja lá para a empresa e também para a viúva e a sua filha. Então, quando falamos que vida não tem preço, é ledo engano, uma baita bobagem entre aspas. Por que eu falo bobagem entre aspas? Porque sim, a vida não tem preço, mas quando acontece uma situação dessa, o judiciário, né, acaba valorando aí essa questão da vida. Então fica aí essa situação, vida, ela vai ter preço. Sim, sim. Realmente, né, Márcio, se tu trazer a questão da vida para aspectos sociais, do cotidiano, realmente a vida ela tem muito valor. E por isso que o direito como uma ciência social, uma ciência que estuda o ser humano, né, que estuda as relações humanas, ela tem que prever e pensar em todas as situações. Tá certo que não vai ser todo dia que vai, felizmente, né, Márcio, que não vai ocorrer uma morte no ambiente de trabalho, que não vai ocorrer um rapaz bêbado num carro atropelar outra pessoa, não vai ocorrer um erro médico, mas quando ocorrer, o direito tem que prever de que forma que vai assistir essa pessoa que ficou... Os familiares que ficaram assistindo. Não. Então, realmente essa preocupação da questão do pensionamento, tá? O pensionamento é a questão material, tá? A questão de fazer essa reposição financeira para a família, porque se estima muito. Uma pessoa morreu com 20, 30 anos. A expectativa de vida média do gaúcho é 76 anos, já está maior agora, né, Márcio? Mas tem essa preocupação de fazer essa reposição. Óbvio que a gente não quer estar numa situação dessas, e principalmente a gente também como operador de direito, a gente acaba sentindo toda essa dificuldade da família enfrentar isso, né? Enfrentar esse processo, por muitas vezes ele é demorado, a justiça em regra é demorada, né? Então se tenta muita recomposição de valores, a composição de valores, acordo, né, Márcio? Porque realmente é uma situação extrema, né? Ninguém quer participar, quer presenciar isso, mas quando ocorre, a gente indica sempre tentar alguma forma de composição, né? Porque a justiça, por muitas vezes, ela, principalmente dando moral, né? Principalmente dando moral, já fizemos um vídeo sobre, né, Márcio? Sim. Mas a questão de reparação moral, ela, uma vida 100 mil na reparação moral, tu perdeu um familiar, perdeu um filho, perdeu um pai, não vale muito mais que um carro de padrão médio, né, Márcio? Então, realmente tem essa dificuldade, né? Então, algumas vezes esses valores são aumentados, principalmente quando é caso de grande repercussão, mas não é todas as situações que entram em grande repercussão, né, Márcio? E também não é todo mundo que tem condição, porque se a gente for falar aí daqui um pouquinho de um acidente de trânsito, se a gente falar de um acidente de trânsito, infelizmente, o que a gente pode dizer, né? Um acidente de trânsito, uma pessoa aí que tá com seu carrinho lá, né? Um carrinho também mais simples, uma pessoa e ela comete acidente, não tem como a gente ter essa reparação. Ela fica humanamente impossível. Então, quando a gente traz esses exemplos, nós estamos falando geralmente a empresa ou pessoas que realmente têm um poder aquisitivo maior, que vai ressarcir aquela família, porque o ganha-pão era o pai de família, né? Que hoje a gente brinca, pai de família, tem mãe de família. Sim. Muitas mães hoje aí que vivem como pai e mãe, ela é pai e mãe, né? Ela que sustenta, ela que mantém aquela família. E se acontecer com ela uma fatalidade dessa, como é que ficam aí? A gente tem que ter essa reparação. Como fica esta família? Porque nós não podemos desassistir a família em virtude de uma tragédia. Porque a gente fala tragédia quando morre um pai, morre uma mãe, seja no ambiente de trabalho, seja no trânsito, seja onde for, nós estamos falando de uma tragédia, né? E essa tragédia gera repercussões, porque nós temos aí um filho que perdeu o pai ou perdeu a mãe, nós temos aí a mãe que perdeu um filho e assim sucessivamente. E por isso que a gente tem que buscar essa reparação, porque
esses dependentes, eles não têm culpa do que aconteceu e por isso da reparação. E claro que a gente vai falar lá que tem essa questão do INSS, da Previdência, aquele que está na qualidade de segurado, que vai ter esse pensionamento, mas o que a gente está trazendo aqui não tem nada a ver com o pensionamento. Ele é a parte, quando a gente fala de um dano moral, quando a gente está falando aqui de um caso específico, de um acidente de trabalho, onde a pessoa teve a vida ceifada neste ambiente, é outra história. Nós estamos falando dessa reparação em virtude da empresa. E ele lá que tem e eu trago agora, né, faço aquele gancho que a gente falou da importância de ter a sua carteira de trabalho assinada, está justamente aí. Porque neste caso específico, de você ter sua carteira assinada e aconteceu o evento morte no ambiente de trabalho, os seus herdeiros aí, né, os seus filhos, esposa, terão direito aí já direto no INSS, e essa outra discussão, ela será à parte, lá na Justiça do Trabalho, também pode acontecer lá na esfera crime. Sim, doutor Márcio. Se o senhor me permite, meu amigo, só a complementação, o Márcio trouxe muito também, trouxe a questão do dependente do pai para os filhos, dos filhos para os pais, mas referente aos filhos, muitas vezes eles são quem traz dinheiro para quem mantém a casa, muitas ocasiões, que o filho se chama o arrimo da própria família. Então, quando ocorrem essas situações, também vai se buscar a indenização. Não quer dizer porque é ascendente ou descendente, ocorreu morte, uma fatalidade, se busca a reparação, e a grande crítica que a gente faz nesse vídeo é referente aos valores que por muitas vezes são pequenos, né? Vai comparar uma vida, um carro popular na questão material, né? Moral, a questão moral, né? Então ela acaba sendo pequena a questão moral, tá? Exceto casos de grande repercussão, mas também existe uma crítica, especialmente quando situações do Estado, uma violência policial ou algum atropelamento de veículo de um ente público, né? O Estado recorre muito para muitas instâncias e os processos são muito demorados. Você acaba saindo da média dos processos quando envolve o ente público, que acaba sendo uma grande perda para a família. Ela vai perder um filho, ela vai se abalar psicologicamente, e vai ter que percorrer um processo de longos anos, muito superior à média dos processos. Quando tem ente público, né, mas os processos demoram mais, e quando finalizam, ainda vai virar um precatório que sabe-se lá quando que vai ser pago, depois de muitos anos, do Estado mais ainda, né? Então tem essa dificuldade, essa grande crítica para a questão da reparação da vida, indenizações de valores na questão de pensionamento e de dano moral, né, Márcio? Eu acho que é uma crítica que ela fica muito pertinente. Sim, é que a ideia hoje de nós estarmos falando aqui no De Boa na Lei, a ideia, trazer essa ideia, o principal ponto aqui é quebrar aquele estigma ali, né, de dizer que uma vida não tem valor. Infelizmente, uma vida tem valor. E a gente eu vou codificar aqui bem simples. Vamos imaginar aí uma empresa gigante, muito poderosa. Lá é um valor. Vai ser mais alto o valor lá nessa empresa gigante, poderosa, que tem condições. Agora, a gente pegar uma empresa menor, uma empresa pequena, o valor será outro. Porque não tem como aquele trabalhador, né, aquele colaborador que trabalha numa empresa pequena ter o mesmo valor, né? Não que a vida não tenha valor, mas é muito difícil a gente analisar, pegar uma mega empresa, uma multinacional, perto de uma empresa aí de fundo de quintal. Essa empresa de fundo de quintal, conforme for aí a situação, ela não vai nem conseguir fazer nenhum tipo de acordo. Agora, já quando é uma mega empresa, a gente terá um acordo, ou vai ter uma sentença no futuro que vai gerar aí uma indenização maior. Então, infelizmente, né, vida tem preço, e o pior de tudo é falar que uma vida ela tem preço dependendo o local que ela estiver. Perfeito. Ainda, Márcio, referente à questão da indenização, é importante trazer, né, Márcio, que você falou muito da questão de ter potencial para indenizar,
de empresas maiores, de ter essa possibilidade. Mas é também muito importante trazer que essa reparação, ela não é só financeira, ela não quer só o dinheiro, ela quer, de novo, trazendo o recorte do vídeo sobre dano moral e dano material. Ela tem um caráter pedagógico para que não se repita essas situações no direito. Então, se a empresa ou a pessoa que cometeu a ilegalidade tem potencial para reparar, ela vai ser punida de acordo com a possibilidade financeira e também a preocupação pedagógica, para que isso não se repita. Bom, doutor, eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque a ideia é nem adentrar muito a fundo nesse assunto, mas principalmente trazermos aí essa questão de que realmente, né, vida tem preço. Triste de falar, mas vida tem preço. Perfeito, então, Márcio. Acredito que a gente já tenha falado bastante sobre o assunto, trouxemos toda a temática e as preocupações, a nossa crítica para a jurisprudência, para as decisões, pelos valores, esse caráter pedagógico, a questão do pensionamento, fazer como calcular, né? Então, eu considero encerrado. Eventuais dúvidas, sugestões e novos temas, a gente fica à disposição, né, doutor Márcio? Perfeito. Então, siga aí no De Boa na Lei, seja lá no Instagram, seja lá no nosso canal do YouTube. Então, não deixe para amanhã, traga a sua dúvida, porque a sua dúvida, ela com toda certeza, ela poderá ser o tema do nosso podcast. Então, se inscreva, participe, esteja com a gente, mande a sua dúvida. No De Boa na Lei está aqui para te auxiliar e te trazer a informação de uma forma simples e clara, sem juridiquês. Até a próxima, forte abraço. Até a próxima.